Análise de Paris Saint-Germain versus Real Madrid, semifinal do Mundial de Clubes. Partida terminou em 4-0 para o Paris Saint-Germain, com um gol de Gonçalo Ramos, outro gol de Dembélé e 2 gols de Fabian Ruiz. E sim, o Real Madrid foi de vala, cara. Hoje foi um jogo assim que ficou feio pro lado deles. Que goleada, cara, e que jogo desequilibrado, cara. Uma das partidas mais desequilibradas que eu já vi de uma semifinal. E principalmente contendo o time do Real Madrid, cara. O Real Madrid normalmente é o time insuportável de enfrentar. E hoje parecia muito fácil. Parecia que o Paris Saint-Germain estava enfrentando o Rennes na Ligue 1. Foi realmente muito controlado ao ponto de Luiz Henrique já começar a colocar a reserva para rodar elenco. A gente vai conversar como é que tudo isso aqui rolou e o que é que teve de errado do lado de Xabi Alonso e tudo mais. A gente vai entender aqui durante o vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E sim, provavelmente a dúvida inicial que você tem com esse vídeo é se eu estou com medo do Paris Saint-Germain. Sim, eu tô. Eu não vou mentir para vocês. Cara, é inexplicável ver o Real Madrid tão fraco, tão dominado, tão sem nenhuma chance de ganhar a partida, cara. Assim, quando dá ali pros 70 minutos, a única sensação que você tinha do Real Madrid durante esse jogo inteiro é que havia a possibilidade do Real Madrid fazer um gol. Não havia possibilidade dele virar, não havia possibilidade dele ter vantagem com a posse da bola, não havia possibilidade de mais nada, somente de fazer o gol. E isso é realmente muito esquisito pro Real Madrid, cara. A posse da bola não tem nem o que falar, cara. Foi 70-30 praticamente, cara. Bizarro a diferença. As criações também são muito melhores pro Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain teve muito mais chances claras de gol. Na verdade, a sensação que dá é que o Paris Saint-Germain poderia ter ampliado o placar pra 5, pra 6, pra ser uma goleada histórica pra cima do Real Madrid, cara. Tudo isso começa dentro da estratégia de jogo de cada treinador, é claro, né? O Real Madrid foi pra campo com 4-3-1-2, uma estratégia que eu particularmente não gostei, usando o Valverde como um lateral. Eu muito pensei que ele iria com outro tipo de estratégia. O Paris Saint-Germain foi com 4-3-3 padrão, mesma estratégia de sempre, com o mesmo estilo de jogo, com o mesmo futebol de controle, tentou executar normalmente como eles executam mesmo, talvez com um pouco mais de calma na subida dos laterais, né? Foi a grande diferença que eu vi hoje. O lateral tava subindo de maneira muito pontual, tava esperando um pouco mais a linha. Talvez essa questão de manter o lateral um pouco mais posicionado seja para a questão do contra-ataque em velocidade. Os jogadores do Real Madrid são muito rápidos, então você tem que estar mais atento do que o normal. Foi basicamente essa a única diferença que eu vi na formação do PSG. Assim, cara, essa formação que Xabi Alonso mandou para campo, ela é meio bizarra, porque a outra formação que ele tava utilizando tava dando certo e dava pra utilizar até outro tipo de 3-5-2 hoje, cara. Eu tentaria utilizar Lucas Vazquez na posição que antes era ocupada por Alexander-Arnold, porque Arnold se lesionou e tudo mais, né? Manteria o time como tava anteriormente, tentando manter uma questão de manter um posicionamento pra fechar um pouco mais os espaços. Então, os alas descerem um pouco mais em campo, até porque ele ia ter a posse da bola e tudo mais. E aí eu manteria 3 volantes defensivos e sacaria Arda Güler do meio de campo, pra talvez utilizar ele um pouco no ataque, ou até meter no banco também, pra ter 3 volantes de verdade, marcar um pouco mais, tentar tirar um pouco do espaço do PSG, já que ele já sabia que não teria a posse da bola. Ele não fez isso, cara. E ele também não monta uma estratégia pensando em ter a posse da bola. E o plano dele que vai pra campo é um plano um pouco estranho, porque realmente ele deu muito campo pro Paris Saint-Germain fazer o que quer. O Paris Saint-Germain criava de graça, cara. Assim, tinha muito espaço pra linha de passe, passe curto, passe longo. O Paris Saint-Germain fazia o que eles queriam em campo. Então, o tempo inteiro o Real Madrid ficava correndo atrás da bola e correndo de maneira ineficiente atrás da bola. Não é nenhuma boa organização defensiva. Há uma diferença muito clara na final do Paris Saint-Germain contra o time da Inter de Milão para esse jogo contra o Real Madrid. A Inter de Milão jogou um jogo em campo. Teve muita gente que falou, nossa, foi o maior atropelo de todos os tempos. Eu não achei. Eu achei que a Inter de Milão foi com a estratégia para campo que deu errada. Mas ela jogou o jogo. Não tem como você ir contra isso aí. Ela fez o jogo que ela tinha que fazer. Ela tirou espaço. Só que no segundo tempo desandou e acabou o jogo. Só que ao mesmo tempo, naquele segundo tempo, eles poderiam fazer um jogo diferente. Um jogo onde eles conseguiriam também voltar pra partida e atacar o PSG. Só que deu errado. E aí a gente pensa que ele tava vivo na partida, pelo menos. O primeiro tempo tava vivo. Não, o Real Madrid foi espancado no primeiro tempo. Ele não tinha nada pra fazer. Ele não marcava bem, não atacava bem, ele não criava bem. Ele só ficava atrás. O primeiro tempo foi um espanco daqueles. Com uma repetição bizarra de uma jogada que parecia ser muito fácil de fazer. Que era basicamente o lateral e o ponta dobrando na direita muitas das vezes. E aí o lateral dava amplitude pro campo correndo e o ponta fazia aquele passe direto pro lateral quando ele ia passar na corrida. E rolava o contrário, né? O ponta deixava a bola com o lateral e o lateral passava na corrida do ponta e aí lançava a bola pro ponta pra ele sair de graça em um dos lados do campo, seja na direita ou na esquerda. Isso se repetiu pra caramba e não foi parado. A única coisa que conseguia acompanhar isso é a correria de Fran Garcia. Só que não é o suficiente pra explicar isso aqui, cara. Então, o tempo inteiro o Paris Saint-Germain ficou extremamente confortável pra construir e pra fazer o que eles queriam em campo. Eles dosaram o ritmo do jogo e simplesmente anularam
anularam completamente o Real Madrid. O primeiro tempo foi basicamente isso. E no segundo tempo, as coisas mudam. O Real Madrid tem um pouco mais de controle sobre as ações do jogo, consegue fazer alguns ataques mais efetivos, consegue ter um controle melhor da partida, só que ao mesmo tempo não consegue o gol, né? Para algumas jogadas em alguns jogadores de defesa que fazem boas leituras e ficou naquela, tá, eles quase conseguiram fazer um gol. Mas eu volto a repetir, eles não tiveram chance nenhuma de ganhar essa partida. Nenhuma. Considerando que tem outros clubes que enfrentaram o Paris Saint-Germain e se saíram muito melhor que isso aqui, cara. O Liverpool saiu melhor que isso aqui. Arsenal se saiu melhor que isso aqui, apesar do Arsenal também ter vivido um momento ali onde eles simplesmente não tinham chance nenhuma de ganhar a partida e eles só terem ameaçado um pouquinho, né? Mas ainda assim foi um jogo melhor, cara. O Real Madrid realmente muito, muito, muito abaixo. Tem algum sentido pra isso aqui? Tem. É evidente que o treinador acabou de chegar, ele não sabe nem quem colocar em campo, ele não sabe ainda o que fazer e ele tomou um risco, uma decisão que pra mim foi uma decisão ruim. Aqui tem um ponto que eu tenho que parar pra falar, né? Que é nos erros de marcação. Eu acho o erro de Rudiger terrível, ok? Foi muito ruim. Mas o erro de Asensio, ele é ainda pior. Porque Asensio, ele vem falhando o Mundial inteiro, diferente dos outros jogadores. E ele vem sendo uma fonte de perigo muito grande pro Real Madrid, porque você não sabe se ele vai fazer uma cagada ou não. E hoje ele deu tons de what faz. Hoje foi um jogo terrível de Asensio, cara. E assim, esses dois gols iniciais que são falhas de marcação do Real Madrid, tornaram o jogo muito mais confortável pro Paris Saint-Germain. Então, não só taticamente eles perdem em campo, como os jogadores individualmente entregaram a partida. Então, esses dois erros individuais foram suficientes para o PSG ter um dos jogos mais confortáveis de todos os tempos. Talvez sem os erros, o jogo teria sido um pouco mais equilibrado. Talvez teria sido só um 2-0 ali pro PSG. Eu não duvido. Eu acho que o PSG ainda ia ganhar. Eu acho que se a partida fosse repetida 19 mil vezes, o PSG ia ganhar as 19 mil vezes. Porque ele pareceu muito, mas muito superior ao Real Madrid. E eu vou te explicar uma coisa muito importante. Quando o treinador começou a rodar o elenco ali e botar reserva pra poupar pra final, é um sinal, um claríssimo sinal de que ele poderia ter ganhado esse jogo por um placar muito maior. Se ele quisesse 90 minutos desses jogadores que estavam dando muito mais qualidade pro campo, provavelmente esse jogo teria sido um placar muito mais elástico, cara. Você vê claramente algumas jogadas que poderiam ter sido aproveitadas nos pés de outros jogadores que estavam em campo e que foram substituídos. E eu nem sequer tô contando também com os lances de Courtois, né? As super defesas de Courtois. Porque teve vários lances que eram pra ser gols, chutes que foram muito bem e Courtois fez o improvável de novo. Um goleiro assim que você não tem dúvidas sobre o futebol dele. Ele é o melhor atual, não tem saída. Você não precisa pensar, tipo, é Bono. Bono realmente jogou muito, mas Courtois ainda é o melhor, cara. Bizarro. A atuação dele muito acima da média. E ele salvou nesses lances, cara. Ele salvou ali. Então, você para pra pensar que ele tirou o pé do acelerador. Courtois ainda tirou vários lances, cara. Como seria uma partida dessa sem Courtois e com o PSG jogando com 100% da força 90 minutos? Imagine a goleada que isso aqui não seria, cara. Assim, a diferença de nível foi muito grande. É realmente muito difícil, né, da gente ver o Real Madrid num momento desse. Mas se era pra ter um momento desse, é agora, né, que o trabalho começou, né? Xabi Alonso tá no início dele, que ainda não faz ideia do que fazer. Então, se é pra ter um jogo horrível desse, que seja agora. Porque se for daqui a um ano, a coisa vai pesar pra cima dele, cara. A torcida não vai brincar nem um pouco, porque a torcida do Real Madrid não tem tanta paciência não, cara. Não é a pior torcida de todas, ok? Não é uma torcida tão impaciente quanto outras. Tem outras torcidas de clubes menores que agem de maneira até pior, mas no Real Madrid também é uma panela de pressão, você tá o tempo inteiro pressionado, então, cara, o jogo de hoje tinha que ser diferente. Eu acho que, falando de Asensio de novo, cara, é uma coisa que é muito interessante, é que eu aqui no canal tive um pé muito no chão com esse jogador, cara. Porque eu assisti as partidas dele e eu não achei ele nada demais. Vou ser bastante sincero com vocês, eu não vi nada demais. Eu vi um zagueiro interessante, um zagueiro bom, sabe? Um zagueiro jovem. Se ele tivesse 16 anos, ou se ele tivesse a idade de Pau Cubarsí, eu ficaria um pouco impressionado, ok? Jogando o futebol que ele joga. Agora, com a idade que ele tem hoje, eu não fiquei tanto não, cara. Eu acho que tá normal pela idade dele, pelo talento dele, que ele vai jogar aquele futebol. Agora, você vê comparações desse cara com Sérgio Ramos, outros grandes zagueiros do futebol mundial, é um pouco estranho, é bizarro. É como se a pessoa estivesse comparando algo que ela não viu. Porque, de fato, se a pessoa assistiu o Sérgio Ramos e me dizer que esse cara tá em nível com ele, ou que é um novo Sérgio Ramos, pô, tá difícil, cara. Assim, é difícil de defender. Eu assisti muito o Sérgio Ramos, eu acompanhei boa parte da carreira dele e, cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Assim, nada a ver mesmo. Asensio é um zagueiro com um bom físico. Não vejo ele como um zagueiro moderno. Inclusive, tive muitos questionamentos se ele poderia jogar junto ao futebol de Xabi Alonso, né? Que é moderno. E eu diria que ele entrega pouco. E hoje, a partida dele realmente foi ruim pra caramba, cara. Talvez na linha de 3, esses problemas dele sejam diminuídos. Fez muita falta alguns jogadores aqui hoje. E eu falei também bastante, né, sobre o Real Madrid contratar Saliba. Porque Saliba pode ser um cérebro defensivo pro time. Ele lê as jogadas, ele antecipar as coisas. Eu achava que era uma contratação muito importante, visando o treinador que você tem hoje. Porque você já vai ter reserva pra isso. Você já tem um jovem super talentoso, que é o tal do Huijsen, né, que não jogou hoje por suspensão.
ter Saliba ali seria, tipo, o cara com experiência, com inteligência, com cérebro e que ainda consegue jogar futebol moderno. Eu acho que se fosse hoje Saliba, as coisas seriam muito diferentes em termos de organização e tudo mais. Eu acho que era essencial, inclusive, contratar. Hoje, eu acho que vocês entenderam o porquê, né? Porque talvez esses erros não teriam acontecido, nenhum dos lados. Talvez a organização dele mudasse completamente esse jogo. Não vou ficar falando mais de cenário teórico. Essa foi a partida que a gente teve mesmo. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem e tentar entrar um pouco mais em alguns detalhes de alguns jogadores. Mas antes vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Também, se possível, use a opção de hype. Tem na aba de comentários. No smartphone, você pode passar pro lado e aí vai ter essa opção. Você me dá um hype gratuito e esse vídeo vai chegar em mais pessoas. E também, se quiser ter um contato maior comigo, cara, tem sempre o meu Twitter. Tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente. Lá eu também comento notícias de mercado. Se quiser saber tudo, é por lá. E quiser um contato mais rápido também é por lá, né? Qualquer pergunta que você queira fazer é por lá também. Enfim, vamos seguir isso aqui em frente, cara. Eu vou começar falando um pouco do Real Madrid pra fechar esse ponto aqui, cara. Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre esse time. Deu ruim, é a única explicação que a gente tem aqui hoje. E, cara, eu vou começar por quem jogou bem, porque foram poucas pessoas. Eu acho que Valverde jogou muito bem como lateral, ok? Eu gostei da partida dele. Mas o que tava em volta dele era tão bosta, tão ruim, que acabou atrapalhando o jogo dele, cara. E eu não gostei da atitude do treinador, porque quando tu tem um volante, que ele é o melhor em campo, e tu põe ele de lateral, não faz nenhum sentido. E não é como se não tivesse opções pra isso. Tinha no banco. Eu acho que eu entendo a vibe de você adaptar, porque ele realmente é muito bom na lateral, mas não precisava. Não havia necessidade nenhuma de ele adaptar esse jogador na lateral, cara. E deu ruim pra caramba. Tenho nem o que falar sobre isso aqui, cara. Deu muito ruim essa ideia. Mas o jogador jogou direito, né? Não posso falar que ele não foi um dos melhores em campo, porque ele foi. A gente também tem a partida de... E um sinal muito positivo pro Real Madrid é a volta de Militão. Militão veio do banco e jogou muito. Ele, inclusive, é a única nota positiva do Real Madrid. Pra você ter noção, cara. Jogou muito bem, cara. Entrou ali, o brasileiro voltou bem, cara. Uma dúvida que eu tinha, né, se Militão ia estar disponível ou não. Lembrando que o treinador atual da seleção brasileira conta muito com ele, então se ele tiver boa condição física pra próxima Copa do Mundo, vai ser muito importante, né? A gente tem outras opções, mas Militão é a melhor que a gente teria, teoricamente, porque era o jogador principal dele pra zaga. De fato, cara, nunca mais comparem Asensio com Militão, cara. Eu acho que hoje ficou clara a diferença. Ele entrou muito bem, foi perigoso no ataque também, fez algumas jogadas criativas ali pela direita do campo. Não tem o que falar, cara. Assim, um jogador pra se destacar. Ah, e por último também, pra não esquecer, né? O goleiro, Courtois. Courtois foi muito bem hoje, então não tenho como falar outra coisa, cara. Courtois fez uma partida maravilhosa também, cara. Eu acho que ele foi muito bem mesmo. Pra o nível de pressão que o PSG tava fazendo, as jogadas, ele tirou várias bolas difíceis. Também ele não fez nenhuma grande cagada, não. Assim, ele fez o papel dele. Eu acho que quem jogou mal, cara, é uma galera. Então eu poderia ficar listando aqui, né? Uma puta galera que jogou mal esse jogo, mas vou dar alguns nomes aqui, cara. Não gostei da partida de Gonçalo Garcia. Achei ela muito ruim. Achei Tchouaméni completamente perdido em campo. Horrível, cara. Completamente aleatório. Não sabia se defendia, se atacava, se subia, se descia. Perdidaço em campo. Achei a partida de Arda Güler podre. Claramente isso aqui não é um volante. Não é um volante. Eu entendo a ideia do treinador de adaptar ele no meio de campo, porque ele realmente é uma figura que consegue fazer a bola ir pra frente com muita consistência. Mas eu acho que hoje ele pecou nisso, cara. Pô, tu vai tomar muita pressão, cara. Tu precisa de um volante ali, cara. Assim, tem figuras que poderiam fazer um papel melhor nesse meio de campo. E, cara, agora falando um pouco sobre o Paris Saint-Germain, cara. São muitos jogadores que jogaram bem hoje e eu, de fato, não tenho como chegar aqui e dizer que alguém jogou mal. Então, vai ser diferente dos outros vídeos onde eu pego e falo que algum jogador jogou mal. Porque não teve. De fato, não teve. Ninguém fez uma partida abaixo. Ninguém fez uma partida assim que, tipo, você fala, pô, o cara aqui entregou... Não. Todo mundo fez seu papel, todo mundo jogou bem, todo mundo jogou direito. Até quem veio do banco de reserva, pra você ter noção. Então não vai ter essa parte aqui. E a gente vai falar um pouco sobre quem jogou bem, só. Eu diria que o MVP do jogo, no meu ponto de vista, foi Dembélé. Se ele tivesse jogado mais minutos, com certeza eu acho que ele teria rendido mais. E pra mim, a partida dele foi insana. O outro que jogou muito foi o tal do Fabian Ruiz. Fez 2 gols incríveis, ok? Tem cada vez mais sido perigoso de fora e dentro da área. Muito perigoso em finalização, né? É uma boa característica, porque Fabian Ruiz não é aquele jogador de grande destaque como outros em outras partes do campo. Ele é só um volante equilibrado, com um bom futebol moderno. Então, é muito legal que ele tenha essa chegada à frente a mais agora, né? Como algo de destaque, né? Porque, por exemplo, você olha pro meio de campo, pros outros companheiros dele, um é extremamente criativo, o outro tem um físico maravilhoso, é muito bom defensivamente. Então, ele ter esse a mais agora é interessante. Os dois laterais jogaram muito, de novo. Eu acho que a temporada inteira, todo jogo do Paris Saint-Germain eu falo isso, né? Nuno Mendes e Hakimi, ambos jogaram muita bola, cara. Assim, perfeito. E a dupla de zagueiros brasileiros jogaram muito bem, cara. Eu achei que com a falta de baixo, seria muito difícil a vida dessa galera aí, cara. Mas não foi não, cara. Beraldo fez um excelente papel. Um jogador que eu sempre falo muito positivamente, porque ele está jogando bem, meus amigos. Mesmo que ele não seja titular, não quer dizer que ele é um jogador ruim, né? Como muita gente fala,
fala, né? Eu vejo muita gente hoje odiando o Beraldo. Amava ele quando ele tava no São Paulo e agora que ele tá lá fora, a galera odeia ele, como se fizesse algum sentido isso, mas jogou muito bem hoje. Parabéns, cara. É uma semifinal e ele não sofreu nem um pouquinho assim. Ele não consegue entregar característica de Pacho, mas ele entrega outra característica, dá pra mudar um pouquinho como é que funciona. Eu acho que até por isso ele manteve os laterais mais baixos, né? Eu acho que você precisa manter ainda mais quando você tem a falta de Pacho, né? Ou eles estão tentando arrumar uma solução pra isso, achar um jogador que faz a função de Pacho também. Por último, eu falo de Donnarumma, ok? Eu acho que Donnarumma também fez um bom jogo, fez uma defesinha ali difícil, mas também foi bem nos passes, né? O time do Real Madrid tava pressionando bastante, toda hora ele foi acionado em passe e ele fez o papel dele direito. Eu acho que eu posso destacar um pouquinho isso aqui também. Eu acho que eu não tenho mais ninguém pra falar em relação a que jogou bem, e eu volto a repetir, ninguém jogou mal. Ninguém, mano. Todo mundo fez seu papel. Acho que o jogo tava tão fácil que não dá pra jogar mal, cara. Quer dizer, dá, né? Porque você pode pegar e estragar um monte de jogada, mas todo mundo sabe o que fazer, muito bem treinados, estão conscientes. E agora, Chelsea, é com você, meu amigo. Segura esta pedrada que vem pela frente, cara. Vai ser difícil pra caramba ganhar desse time, cara. E vai ter minha análise aqui no canal, e aí eu vou entrar em detalhes, e aí vocês vão saber qual é a minha opinião. Por último, por enquanto, eu só rezo e vou continuar rezando aí pra que tudo dê certo, cara. Porque, cara, vai ser muito difícil. Mas vai ser um jogo muito, muito, muito difícil, cara. Enfim, cara, o PSG até aqui é o melhor time do Mundial de Clubes, sem sombra de dúvidas. E parabéns ao Botafogo, né? Conseguiu ganhar deles. O único. É isso, cara. O novo Real Madrid não conseguiu bater esses caras. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Deixa a opinião de vocês aí na aba de comentários, se possível também. Agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira, compartilhando, hype, qualquer coisa, like, qualquer coisa mesmo. E agradeço também você que me escutou até aqui. Muito obrigado. Tchau.